Bom dia, pessoal. Vamos continuar com a parte de estequiometria, rendimento de reações e pureza de reagentes. Aqui é o conteúdo que está disponível para vocês. Recomendo que vocês leiam com calma, mas eu vou aproveitar e utilizar o mesmo material e gravar essa videoaula. Então vocês vão ter a videoaula e vão ter o material para consultar. Então aqui, por exemplo, aqui é um exemplo que tem no livro do Atkins, o livro que eu estou utilizando em algumas aulas. E aí ele apresenta a equação química de obtenção do nitrito de potássio a partir do nitrato de potássio e chumbo. Esse símbolozinho aqui é de aquecimento, tá? Então você tem que misturar esses reagentes, aquecer e obter os produtos. Aqui está pedindo para calcular o rendimento teórico. O que é o rendimento teórico? É a massa, é a quantidade máxima de produto desejado que você pode obter, considerando que nada vai atrapalhar a reação. A ideia é essa. Então é o máximo de produto desejado que você consegue. É como se a reação ocorresse tudo 100%. Para isso, nós vamos precisar utilizar as massas molares. Acredito que vocês já sabem calcular as massas molares. Que o resultado obtido depende da tabela que você está consultando. Eu estou utilizando para as aulas a tabela recomendada pela própria SBQ e a Sociedade Brasileira de Química. E tem aí algumas observações que a gente pode comentar mais para frente. Questão das massas atômicas, que para alguns elementos é um intervalo, então eles recomendam um valor, mas o valor pode estar diferente, enfim. O que é mais importante nessa tabela ou outra, que apresente uma boa quantidade de casas decimais, porque aí permite que você calcule as massas molares com o máximo de casas decimais possível, considerando aquelas regrinhas de algarismo significativo que nós já comentamos para vocês lá em QG2. Mas enfim, então nós temos aqui, pela equação química balanceada, que 1 mol de nitrato de potássio produz 1 mol de nitrito de potássio. Nesse momento, o chumbo e o óxido de chumbo não é importante para a gente, então simplesmente nós vamos ignorar aqui o chumbo e o óxido de chumbo. Então temos que a relação de nitrato de potássio e nitrito de potássio é de 1 para 1, ou seja, 1 mol de nitrato de potássio produz 1 mol de nitrito de potássio. Como as massas molares estão aqui, então eu posso afirmar que 85,103 gramas de nitrito de potássio são obtidos sempre que 101,102 gramas de nitrato de potássio reagir. Então essa é a ideia, ok? Então a partir disso nós podemos fazer essa regrinha de 3, onde nós temos a massa molar do nitrato de potássio produzindo a massa molar de nitrito de potássio. Quanto de nitrato realmente reagiu? Essa informação está sendo fornecida lá no exemplo, quando 24 gramas de nitrato de potássio são aquecidos. Então, considerando essa massa de nitrato de potássio, a gente obtém 20,2 gramas de nitrito de potássio. Okay? É uma regrinha de 3 direta, é simples, né? Vocês já estão acostumados, que é 24 vezes 85,103 dividido por 101,102, tá? Não tem segredo nenhum. Lembrando que x aqui é a unidade do que está em cima ou embaixo do x aqui na regrinha de 3, né? Então aqui é grama de nitrito de potássio. Tá faltando eu colocar grama aqui e eu colocar esse 2 pequenininho, tá? Quando esse material estiver disponível para vocês, isso vai estar corrigido.
Então, considerando esses dados, o rendimento teórico, ou seja, o máximo de nitrito de potássio que nós podemos obter com esses dados desse exemplo, é 20,2 gramas. Ok? No exemplo 2, que é o exemplo M1 da página 127 do Atkins, nós vamos continuar utilizando esses dados aí do exemplo anterior, né? Ou seja, 24 gramas do nitrato de potássio foram aquecidos com chumbo, formaram-se 13,8 gramas de nitrito de potássio. Calcule o rendimento percentual do nitrito de potássio, ou seja, o rendimento é quanto que nós vamos produzir dessa reação. Se o rendimento é de 100%, produz o máximo possível. Se o rendimento é de 50%, produz a metade, e assim por diante. A formulinha, a equação para a gente trabalhar com o rendimento é essa: rendimento percentual é o rendimento real, o que realmente foi obtido, dividido pelo rendimento teórico, o máximo que a gente poderia obter, vezes 100%. Então aqui é bem simples, né? O 13,8 gramas, que é a massa que ele afirma que realmente foi obtido do nitrito de potássio, dividido por 20,2 gramas, que é a massa máxima que a gente pode obter de nitrito de potássio, né, nessas condições, né, por causa que é a mesma massa do exemplo 1, vezes 100%. Realizando esse cálculo, a gente chega a 68,3%, ou seja, se você pegar 24 gramas de nitrato de potássio, aquecer com chumbo, como ele não deu a massa de chumbo, a gente considera que o chumbo está em excesso, ou seja, ele não vai limitar a nossa reação, relacionado lá ao conteúdo anterior de reagente limitante e reagente em excesso. Com esses dados aqui, foram obtidos 13,8 gramas de nitrito de potássio. Então, com esses dados, o rendimento da reação nessas condições foi 68,3%. Qual a importância do rendimento? Caso eu realize nas mesmas condições um experimento de obtenção do nitrito de potássio a partir dessa mesma reação, eu posso fazer uma estimativa de quanto que eu vou obter dos produtos. Então a ideia aqui do rendimento é sempre você vai ter uma estimativa. O rendimento sempre vai ser esse para essa reação? Não. Então o rendimento pode variar, né, de dia para dia. São várias condições, muitas condições em laboratório nós não temos controle. Então não quer dizer que sempre nós vamos obter esse rendimento. Mas no exercício ele sempre vai fornecer um rendimento que nós temos que considerar, ou às vezes pedir para você calcular o rendimento com base nos dados. Então leve isso em consideração. Continuando aí com o exemplo 3, eu não achei no livro do Atkins nenhum exemplo utilizando pureza de reagentes. Então eu peguei aí os dados do primeiro e do segundo exemplo e criei o exemplo 3. Nesse exemplo 3, nós temos que produzir um nitrito de potássio através da mesma reação anterior. Só que agora nós temos uma amostra de 25 gramas e dentro dessa amostra nós não temos apenas nitrato de potássio, nós temos nitrato de potássio, que é o reagente que nos interessa, e temos algumas impurezas. Nessa amostra tem 79,1% de nitrato de potássio. O resto são impurezas que não nos interessam. Qual a massa obtida de nitrito de potássio, considerando um rendimento de 68,3%, ou seja, o mesmo rendimento encontrado nos exemplos anteriores. No exemplo anterior. Então, primeira coisa é descobrir quanto de nitrato de potássio nós realmente temos. Se 25 gramas é a massa total da amostra,
equivale a 100%, 79,1%, que é o que nós realmente temos de nitrato de potássio, é X. Então, calculando aqui a regrinha de 3, a massa real de nitrato de potássio na nossa amostra é 19,8 gramas. O resto aí são todas impurezas. Aqui a gente faz semelhante ao que a gente fez lá no exemplo 1. Você tem a massa molar do nitrato de potássio, está para a massa molar do nitrito de potássio, porque a relação é 1:1 em mol. A massa de nitrato de potássio que nós realmente temos. Então, a massa teórica de nitrito de potássio é 16,7 gramas. Então, se a reação ocorrer tudo bem, nós vamos ter 16,7 gramas de nitrito de potássio. Só que o rendimento não é de 100%, né? Nós já vimos que o rendimento é de 68,3%. Então, você pega aquela equação 1, primeiro muda a equação para depois substituir os valores. Se você substituir os valores direto, aumentam as chances de você cometer um erro aí de se confundir com alguma coisa. Então, trabalha com a equação primeiro. Então, trabalhando com a equação, vai ficar que o rendimento real é o rendimento percentual dividido por 100% vezes o rendimento teórico. Cuidado, se vocês estiverem utilizando uma calculadora que tem um botãozinho de porcentagem, não é para vocês apertarem aí que vai interferir no cálculo de vocês, tá bom? Então o que é que vocês vão fazer? Só vão pegar o 68,3, divide por 100, vezes o 16,7. Então nós temos que o rendimento real, a massa real de nitrito de potássio que nós vamos obter é 11,4%. Então, só para resumir aqui, quando a gente fala de pureza de reagentes e rendimento, pessoal, é só trabalhar com regrinha de 3. É possível resolver os exercícios até sem utilizar a equação 1 aqui, ó. Nós podemos trabalhar a equação 1 apenas com regrinha de 3 também. Fica a critério de vocês, se vocês querem usar a equação 1 ou querem fazer tudo por regrinha de 3. Tá ok? Então, na sequência, vocês vão ter uma lista de exercícios para resolver e entregar. O principal, pessoal, não é entregar os exercícios, tá? É tentar fazer para entender. Não está conseguindo entender, vocês têm que nos procurar para tirar as dúvidas, tá ok? Então não adianta apenas fazer os exercícios e entregar. A nossa preocupação aqui é que vocês aprendam. Tanto é que a lista de exercícios é pequena, é para vocês realmente praticarem, tentar resolver sozinhos, tá? Tenta resolver consultando só a tabela periódica, a calculadora aí. Então é isso, pessoal, vamos encerrar o vídeo aqui. Hoje ele foi curtinho porque o conteúdo é simples em si, né? O conteúdo que precisa ser entendido é simples, agora precisa ser praticado. Tentem fazer esses exercícios e dúvida é só entrar em contato, beleza? Bom estudo, pessoal.